Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Leonardo Werneck, para quem ainda não me conhece, gosto de falar que eu estou como coordenador do GT de Finanças Verdes do LAB, o GT que está organizando essas duas sessões de treinamento em parceria com o Lagreen, apresentados pelo Gustavo Pimentel da Cital. Então, na terça-feira a gente teve uma primeira parte desse evento, e para aqueles que não acompanharam no primeiro dia, o evento vai ficar disponível tanto na página do Lab quanto no canal do YouTube do Lab também, para uma consulta de vocês do primeiro evento. E a gente está aqui agora, hoje, para a segunda parte da nossa conversa, do nosso curso de capacitação, com um foco um pouco maior em linked bonds, em operações de tese linkadas, né, que o Gustavo vai explicar um pouquinho melhor para a gente, e a gente avançar um pouco nesse desenho, nessa avaliação do cenário brasileiro no cenário da América Latina. Sem mais delongas, Gustavo, por favor, fique à vontade, the floor is yours. Vamos em frente para a nossa segunda parte. Obrigado, Leonardo. Obrigado ao Lab pelo convite aí, representado no GTs, né? Que eu acho que é de Finanças Verdes. Também aos parceiros do Lagreen, né? Que é um fundo especializado em investir em títulos temáticos na América Latina, do qual a gente aqui na Cital é parceiro. Bom, essa é a segunda sessão. A gente conversou na terça-feira e fez um mergulho profundo nos instrumentos temáticos baseados em uso de recursos. Hoje a gente vai falar muito mais dos instrumentos baseados em desempenho ESG, ou no jargão inglês, o Sustainability Linked, né? Então, enquanto todo mundo está entrando aí, aqueles 30 segundos do comercial do YouTube, só para lembrar que a gente é a Cital, né, organização brasileira com cerca de 13 anos, a gente atua na interface de finanças e sustentabilidade. Nossa missão é mobilizar capital para impacto socioambiental positivo, né? Nós operamos a maior prática de consultoria e pesquisa em finanças sustentáveis do Brasil e da América Latina. São mais de 600 projetos, 200 clientes, 75 profissionais dedicados, e hoje, por exemplo, nesse espaço de títulos temáticos, a gente já atuou em mais de 100 operações, temos cerca de 80% de market share, né, nesse espaço, principalmente de avaliações independentes. E falando um pouquinho mais aqui, então, da onde a gente vem, né, para estar aqui fazendo essa conversa com vocês sobre títulos e empréstimos temáticos, nós desenvolvemos uma metodologia própria desde 2015 para fazer avaliações externas, né, segundas opiniões, certificações, verificações independentes de operações sustentáveis de crédito. Já são mais de 150 operações em que nós nos envolvemos. Então, um pouco dessa experiência que a gente vai compartilhar aqui, alguns insights, né, que nós temos. A gente tem também sido bastante vocal aí na construção do mercado, educação dos principais players, desenvolvimento de publicações. Nós temos uma taxonomia, né, de finanças climáticas e títulos verdes, que é o Não Perca Esse Bond. Então, tem aí enfim, compartilhar um pouco com vocês esse acúmulo, que ele é recente, né, são 5 ou 6 anos só operando, mas que no contexto de Brasil e América Latina acaba sendo relevante. Então, só para a gente recapitular, as operações de crédito sustentável, ESG, ou temáticas, ou títulos em empréstimos temáticos, elas podem ser classificadas aqui em 4 quadrantes, né? Nas linhas, né? A gente pode olhar para o instrumento de crédito. Então, se é um instrumento de crédito baseado em mercado de capitais, como um bond internacional, uma debênture de infra, um CRA, um CRI, até mesmo um FDIC poderia entrar aqui. E se ele é um instrumento de empréstimo, né, ou seja, bancário, né, um empréstimo, um financiamento, alguma coisa negociada diretamente com um ou mais bancos. E no ponto de vista das colunas aqui, nós temos os instrumentos que são baseados em uso de recursos, ou onde o recurso é carimbado, e os instrumentos nos quais o recurso é livre, né, a empresa, o emissor, o tomador pode utilizar os recursos para usos corporativos, e mais uma parte da remuneração, né, dessa dívida fica atrelado a desempenho ou metas ESG, né? Então, essas são as operações aqui que podem surgir, e aí cada uma dessas 4 tem vários
outras vieses aqui, né? A gente pode ter temas verde, social, sustentável, transição, né? Então, dentro do ESG, tem muita coisa aqui que dá para fazer, né? Então, esse é um pouquinho da nossa definição. Aqui, alguns dados que eu já apresentei na capacitação de terça-feira, né? Só para a gente recapitular para quem não estava na terça. Seu mercado global surgiu em 2008, está em rapidíssimo crescimento, foram mais de 700 bilhões de dólares em operações sustentáveis de crédito em 2020. A gente já superou esses 700 bi agora em setembro, globalmente. Então, o ano de 2021, a gente está aí caminhando na direção do 1 tri, né? Vai ser a primeira vez que o mundo faz 1 tri de dólares, e no acumulado, desde a primeira emissão do tipo, a gente provavelmente vai chegar perto de algo entre 2,5 e 3 trilhões de dólares aí no acumulado. Hoje é um mercado, né? A gente pode dizer que é um mercado relevante, mas se pensarmos que o mercado global de crédito, né, ele gira em torno de 100 trilhões de dólares, a gente está falando de 1 tri aqui, ainda é uma gotinha, né, já deixou de ser gota, né? Já é uma poça d'água nesse oceano. Então ainda tem muito potencial de crescer. Na América Latina, o Brasil domina aí os volumes emitidos. O país que vem logo após é o Chile, depois o México. É interessante ver aí que, né, a gente esperaria talvez que México e Colômbia, né, que são países com economias maiores que o Chile, estariam na frente, mas o Chile acabou conseguindo desenvolver muito bem seu mercado e, através de emissões soberanas, né, do Tesouro Nacional chileno, deu uma escala que talvez é um pouco maior aí do que a gente esperaria do país. Mas, basicamente, em quase todos os outros países da América Latina, os volumes são muito pequenos e, enfim, muito ligados aí ao tamanho dos mercados de capitais e mercados de crédito locais. Então, nenhuma surpresa. A gente costuma dizer aqui que, antes de ser temático, né, antes de ser verde, social, sustentável, precisa ser título, né? Antes de ser green, precisa ser bond. Então, se a gente não tem um mercado de título de créditos forte, dificilmente ele se desenvolve, né, no seu formato temático. Bom, Brasil, a gente está rumo aos 100 bilhões de reais em 2021, também um crescimento bastante expressivo. No acumulado, se a gente fizer 100 bi, a gente chega nos 150 bi acumulados, né, o crescimento realmente muito expressivo. Característica interessante do mercado brasileiro é que ele é um mercado que as empresas, né, os emissores emitem tanto lá fora, né, em moeda forte, principalmente dólar, mas também existe um mercado local interessante, né? Então, o mercado local já gira acima de 20 bi de reais no ano de 2021, né, ou seja, emissões em reais comprada por investidores locais. Se a gente considerar o número de operações, né, uma operação doméstica tende a ter um ticket, um cheque menor. Então, as operações domésticas, na verdade, predominam, né, em número, em volume. Já os volumes das internacionais são mais relevantes. Então, isso é bem interessante do Brasil, essa formação desse mercado doméstico, o que permite, eventualmente, que se criem, né, no lado dos investidores, estratégias específicas, né, de fundos que, eventualmente, favorecem ou só compram títulos e emissões temáticas. Todos esses dados que eu estou mostrando estão aqui no banco de dados da Citauri, que é gratuito, né? Bit.ly, base de dados títulos verdes. Lá vocês podem fazer todas essas consultas, eventualmente gerar outros gráficos e outras análises aí com base nos dados públicos que a Citauri coleta. Bom, ao contrário do restante do mundo, no Brasil os emissores não financeiros, ou seja, emissores de setores da economia real, eles predominam, né? No mundo isso é bem mais diversificado, a gente tem um equilíbrio entre emissores não financeiros, emissores financeiros, que são os bancos, bancos de desenvolvimento, instituições multilaterais. Temos também um tamanho relevante de emissores soberanos e também os subsoberanos, né, como outra categoria, ou seja, estados, municípios, províncias ou agências de desenvolvimento de países que não são atrelados aí ao nível soberano ou federal, né, como a gente chamaria aqui no Brasil. Já no Brasil não, é quase 90% das emissões, 90% do volume fica realmente com os emissores corporativos. Isso tem um ponto positivo, né, porque são os emissores corporativos da economia real que fazem, no fim das contas, os projetos acontecerem, né, os ativos e projetos com externalidades verdes, sociais, sustentáveis. Então isso é um ponto interessante. Por outro lado, quando nós temos emissões de entes
financeiros, né, bancos de desenvolvimento e bancos comerciais, a gente tem um elemento interessante que é esses recursos captados por bancos tipicamente vão ser canalizados para empresas da economia real e eles acabam chegando em empresas de pequeno e médio porte, né? Empresas de pequeno e médio porte dificilmente conseguem acessar o mercado de capitais diretamente, eles vão depender mais de crédito bancário, e quando os bancos estão capitalizados com recursos temáticos, né, eles precisam, no fim das contas, colocar crédito também com essas características nos seus clientes. Então, temos aqui o prós e contra, né? Bom, então, como é que anda os volumes no Brasil? A gente sai aí de 500 milhões de euros, né, em 2015, a primeira emissão. Hoje, um mercado, né, quase em 15 bilhões de dólares aqui no Brasil em 2021. Entendo que a gente deve se aproximar aí de algo em torno de 18, 20 bilhões de dólares, ou seja, superando os 100 bilhões de reais. O que mais a gente pode dizer aqui, né? O tema verde, né? Operações baseadas em uso de recursos com temas ambientais ou destinação ambiental predominaram no início do mercado. A partir de 2019, a gente começa a ver operações com tema de transição ou social, até mesmo desempenho. E em 2021, o jogo virou, né? As operações baseadas em desempenho, que a gente vai começar a dar o nosso deep dive, o mergulho profundo, a partir de agora aqui no workshop, elas, enfim, absolutamente predominam no mercado brasileiro, que é uma característica também distinta com relação ao mercado internacional, né? Então, se a gente lembrar aqui os números, em 2020, as operações baseadas em desempenho foram cerca de 20%, né, das operações globais, e os números que eu tenho para 2021 também indicam que estão aí em torno de 20%, 25% do mercado global são operações baseadas em desempenho ou metas. Já no Brasil, a gente tem essa característica, né? Quase 70% dos recursos, dos volumes captados em 2021 são no formato desempenho, né? Então, isso é super interessante que isso tenha acontecido. A nossa leitura aqui é que tem alguns elementos, né? O primeiro é que quando você faz uma operação baseada em desempenho, né, você tem, acho que é um pouco mais fácil, né? Ou seja, qualquer setor, em tese, poderia colocar indicadores e metas de sustentabilidade que poderiam lastrear uma operação baseada em desempenho. Já para operações baseadas em uso de recursos, a gente vê concentrações em alguns setores que têm características mais intrinsecamente ambientais ou sociais, né? Então, essa questão da diversidade setorial é muito mais fácil aqui na operação baseada em desempenho. Dando um exemplo, né, a B3 foi uma das últimas a fazer uma emissão baseada em desempenho, né? B3, uma bolsa de valores, dificilmente eles teriam uso de recursos para alocar, né, em CAPEX que eles poderiam comprovar como sendo recursos direcionados para impacto ambiental ou social. Então, uma empresa num setor como a B3 faz todo sentido ir para uma operação baseada em desempenho. E o outro elemento que a gente tem aqui, né, que reforça aí uma grande guinada dos emissores para operações baseadas em desempenho, é que ele tangibiliza o benefício econômico de você fazer uma operação temática, né? E quando temos uma operação baseada em uso de recursos, um dos benefícios potenciais é uma melhoria da taxa, mas essa melhoria da taxa paga pelo emissor tipicamente vai acontecer através de um mecanismo de oferta e demanda, né? Ou seja, além de desenhar as características de uso de recursos verde ou social da emissão, o emissor precisa fazer um bom trabalho na distribuição, né? Precisa acessar os investidores corretos, se vender, né, ter uma narrativa forte, mostrar robustez e, eventualmente, pegar uma janela de mercado onde existe uma demanda razoável, né, pelos seus papéis, e que essa demanda fosse superior a uma demanda que ele teria se a emissão fosse convencional, né? Então, isso potencialmente levaria a taxa para esse emissor a cair. Então, não é garantido, né, absolutamente. Já nas operações baseadas em desempenho, isso está contratado na largada, né? Seja através do mecanismo de step-down, onde o emissor, ao cumprir as metas, tem um desconto, né, nos juros, ou através do mecanismo de step-up, que significa, né, você não bateu as metas, você paga um pênalti.
Acontece que mesmo nas operações baseadas em step-up, elas tendem a precificar no mercado um pouco abaixo do que as operações convencionais, né? Então já tem aí um prêmio implícito de largada para o emissor que pode ser bastante significativo. Então, enfim, as operações baseadas em desempenho têm tido esse grande crescimento aqui por conta disso. E acho que eu colocaria um último fator aqui, né? Quando a gente faz operações baseadas em uso de recursos, o lastro para esses recursos verdes e sociais, dentro de um mesmo emissor, eventualmente acaba, né? Então, vamos supor um emissor setor de infraestrutura que está construindo novas usinas de energias renováveis, né? Eventualmente, né, ele fez ali um CAPEX de 1 bi, 3 bi, 5 bi, acabou o pipeline de investimentos, então ele não consegue fazer novas emissões verdes porque ele não tem onde colocar o recurso e justificar o recurso temático, né? Já do lado do desempenho, você pode sempre renovar, né, ter uma meta diferente, fazer uma operação maior com a mesma meta, né? Ou seja, você não depende de ter esse lastro, né? Então, acho que esse é mais um motivo. Então, o Brasil veio num momento forte de uso do lastro verde social por alguns emissores de grande porte, e alguns deles agora estão buscando fazer operações baseadas em desempenho. Bom, então como é que está o mercado brasileiro hoje para operações baseadas em desempenho? Então já passamos de 10 bilhões de dólares, né, no total, a gente calcula em reais aqui 60 bi de reais. E aí algumas coisas interessantes, né? Em termos de setor, que é o último gráfico aqui abaixo, os setores de transporte e logística, bens de consumo e papel e celulose, eles dominam em volumes, né? E principalmente o setor de papel e celulose, com volumes acima de 40% do volume total emitido no Brasil com base em desempenho, né? Logo depois, transporte com 20% e bem de consumo ali na faixa de 11%. Também é interessante ver a dominância desses setores. A gente entende que são setores com... primeiro que são intensivos em capital, são emissores recorrentes, né, de dívida no mercado de capitais, e tem empresas que, enfim, são muito bem organizadas do ponto de vista dos seus planos estratégicos ESG ou de sustentabilidade. Então, para algumas dessas empresas foi um movimento natural fazer uma operação baseada em desempenho, porque eventualmente já existiam os indicadores, já existiam as metas, então era só uma questão de formatar isso dentro da operação. Acho que outro ponto interessante aqui para a gente olhar é que os indicadores ambientais ou as metas ambientais predominam, né? 76% das operações em volume usam apenas metas ambientais, né? 6% usam metas sociais e 18% das operações em volume tem uma combinação de indicadores e metas, ora ambientais, ora sociais, né? Então, isso é um aspecto interessante aqui. Tem emissões que acabam usando mais de um indicador, né? E, aliás, a gente vê isso como um fator bastante positivo. Nós vamos explorar esse aspecto, né, do tipo de indicador, quantidade de indicadores e metas a se utilizar. E, bom, por último, qual que é o instrumento, né, de crédito? A gente tem aí, de novo, uma concentração nos bonds, né, ou seja, dívidas emitidas lá fora, de mercado de capitais. Aqui no Brasil predominam as debêntures, mas mais do que as debêntures do Brasil, a gente tem empréstimos bancários, né, que são quase 19% do volume. Aliás, é importante lembrar que esse mercado, né, o mercado de temático com base em uso de recursos carimbados, ele nasceu no mercado de capitais, né? Ou seja, o primeiro foi um bond, foi um green bond. Já o mercado baseado em desempenho, ou sustainability linked, ele nasce em 2017 numa operação que foi um empréstimo, né? Foi um sustainability linked loan, né, do banco, enfim, liderado aí pelo banco ING junto com a empresa Philips, em 2017. Então é interessante ver que ainda aqui no desempenho a gente tem um volume razoável, né, de operações que são de empréstimo, né, bilateral com bancos. Um volume esse que, se a gente olhar as operações baseadas em uso de recursos, é bem menos expressivo. Não trouxe o gráfico aqui, mas fica abaixo de 5%. Né? Então é bem interessante ver esse aspecto. Um aspecto, porém, que a gente tem hoje com a questão dos empréstimos baseados em desempenho ESG é que eles são bem mais opacos do que as operações de títulos, né?
Então, eles têm menos transparência com relação aos indicadores, às metas, muitos não têm segunda opinião. A gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente, aí, os desafios para esse mercado. Queria lembrar, o que eu não avisei no início, mas a gente, quem quiser já pode ir colocando pergunta aí através do mecanismo do Zoom, de chat ou do Q&A, né? Acho que tem um Q&A aqui, então vocês fiquem à vontade aí para irem colocando perguntas. A gente vai ter aí no final, um pouquinho antes das 6 também, a gente pode fazer um pouquinho mais de perguntas e respostas, mas quem quiser já pode ir colocando. Bom, então como é que a gente faz para ter instrumentos sustentáveis de crédito baseados em desempenho de qualidade, robustos, que efetivamente contribuam e tenham externalidades socioambientais positivas? Bom, da mesma forma que a ICMA, né, International Capital Market Association, criou os Green Bond Principles e toda a família de principles, né, eles também aqui criaram, junto com a LMA, o Sustainability Linked Bond Principle e o Sustainability Linked Loan Principles, né? Então é interessante ver que a gente já tem esses principles, são mais recentes, né, são de 2020, mas já estão aí disponíveis. Algo que é importante dizer, né, esses princípios, eles são focados em processo, né, e a gente vai ver um pouco mais adiante. Então eles meio que dão um roteiro do que uma emissão que se intitule baseada em desempenho, linked, deveria conter, mas os princípios não são taxativos ou não são prescritivos em outros aspectos, né? Ou seja, qual que deve ser o indicador, qual que deve ser a meta, né? E nem tem como, porque para nessa seara a gente não tem taxonomia nem menu de indicadores muito bem construído, né? Então, sem uso de recursos, a gente tem a emergência de várias taxonomias e a convergência entre elas. Aqui acho que a gente está muito longe de ter, pela característica que é você fazer uma operação com uso de recurso livre e baseado em indicador e meta, né? Ou seja, existe um nível de especificidade muito grande nas empresas, nos emissores, e seria muito difícil construir um menu, uma taxonomia para isso. Apesar disso, tem algumas outras stakeholders que têm trazido aí sugestões, né, para aprimorar. Uma delas é o Emerging Markets Investors Alliance, que lançou esse EMEA Principles. O EMEA Principles fala de operações baseadas em recursos, mas também dá algumas recomendações para as operações baseadas em desempenho. Para quem não conhece, sugiro buscar aí o EMEA Principles também. Bom, então, boas práticas, né? Aqui são os cinco princípios, né? Bond Principles e Loan Principles. São basicamente, né, começando aqui no laranjinha, a seleção dos indicadores, a calibração das metas, ou Sustainability Performance Targets, como eles impactam nas características do título, as características econômicas do título, como funcionará o relato, como funcionará a verificação independente do atingimento das metas, né? Então, aqui no primeiro princípio de seleção dos indicadores, qual que é a pergunta que a gente busca responder aqui, tá? E aqui, eu estou trazendo essa pergunta, eu queria deixar claro, acho que já é uma visão mais nossa da Citaui, enfim, em cima dos principles existentes, né, a partir da nossa experiência e prática com a aplicação. Então, acho que a pergunta que a gente quer responder aqui é o seguinte: os indicadores ESG ou de sustentabilidade escolhidos pelo emissor representam de maneira substancial os seus impactos socioambientais, né, no planeta e na sociedade? Então, no fim das contas, é essa a pergunta que a gente quer responder, né? Se a gente for ali no texto dos Linked Bond Principles, né, diz ali que os indicadores precisam ser relevantes, centrais, materiais para o modelo de negócio, altamente estratégicos para a operação atual e futura da organização. E aqui a gente tem talvez uma primeira ambiguidade ou uma primeira confusão, né, que pode acontecer na seleção do indicador, né, que é talvez o conceito de relevância ou materialidade, né? Então, quem trabalha com sustentabilidade ESG há muito tempo sabe que a gente discute materialidade e, enfim, materialidade pode ser entendida de diferentes formas, né? Acho que tem duas principais que a gente trabalharia aqui para ilustrar esse ponto.
Então, existe um conceito da materialidade que é como algo me afeta, né? Então, quando a gente pega a materialidade de temas ESG que podem afetar o desempenho econômico de uma companhia, né, a gente está pensando numa direção da materialidade que é como o planeta e a sociedade impactam a companhia, ou como a gestão, né, boa ou ruim daquele tema por parte da companhia pode gerar para ela impactos econômicos. Então, essa é uma forma de ver, e é uma forma de ver que está bastante incorporada em alguns frameworks, né? Então, às vezes em regulação de reporte, dos equivalentes às CVMs dos países, né? A SEC americana, o SASB, por exemplo, né, que é o Sustainability Accounting Standards Board, ele usa esse conceito de materialidade, ou seja, quais temas afetam a empresa. Agora, a gente tem uma outra forma de olhar a materialidade, que é, ou seja, de que forma a boa ou má gestão de um tema ESG por parte da companhia gera impactos positivos ou negativos no planeta e na sociedade, né? Então, é a outra direção da materialidade, né? A direção da externalidade, do impacto positivo ou negativo. E são coisas diferentes, né? Em alguns casos, a gente pode ter um mesmo tema ESG ou sustentabilidade que vai ter esses dois ângulos da materialidade, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, né? Uso de água, uma empresa que esteja num setor intensivo em água. Então, se ela tem uma boa gestão né, da água, do uso do recurso água, o impacto dela no planeta e na sociedade provavelmente é mais positivo, porque ela passa a consumir menos água, que é um recurso, né, escasso e local. Isso gera menos competição pelo uso do recurso para outros usos múltiplos. E dessa forma ela está fazendo algo bom, né? Por outro lado, se ela tem uma boa gestão da água, ela fica mais resiliente a choques externos de escassez ou de preço ou de custo, né? E com isso ela está evitando o risco e eventualmente garantindo a sua manutenção operacional, né? Em momentos de escassez. Então, fazendo a boa gestão, ela protege, né, esse eventual impacto econômico que ela teria, né, num evento de escassez de água. Então, e o que eu estou falando aqui, gente, já foi inclusive regulado, né? A União Europeia, lá nas suas diretivas ESG, sustentabilidade, chamou isso de dupla materialidade, né? Então, na diretiva de reporte em várias coisas que a União Europeia está fazendo, nas taxonomias, classificação de fundos de investimento, o conceito de dupla materialidade está presente. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, né? Ao escolher indicadores, na nossa visão, é mais importante o sentido da materialidade do impacto, né? Da empresa para fora, e não necessariamente de fora do planeta para o impacto econômico na empresa, tá? Então, isso é um aspecto bem importante aqui. Bom, segundo elemento aqui, né, os indicadores devem ser mensuráveis ou quantificáveis a partir de uma base metodológica consistente. A gente, enfim, eu também te recomendo que o indicador esteja numa base, num cardápio, no menu, é um indicador do GRI, é um indicador do CDP, é um indicador, né, que já existe e, portanto, ele é mensurável e quantificável. Ele tem que ser verificável, né, por externos e ele tem que ser passível de comparação com benchmarks, né? Porque futuramente a gente quer identificar se a meta é ambiciosa, né? Então, esses são os elementos aqui dos indicadores. Eu vou gastar mais tempo nesse, tá, gente? Porque esse aqui realmente a seleção de indicadores é bastante complexa, né? Deixa eu voltar. Então, aí acho que a pergunta que vem é quando que a gente pode considerar que os indicadores selecionados são suficientes, né? Ou se eles respondem à pergunta, os indicadores representam de maneira substancial os impactos do emissor. E aqui eu queria discutir dois tipos de indicadores, né? Os indicadores baseados no desempenho ESG global ou indicadores específicos e temáticos. O mercado de crédito baseado em desempenho ESG, ele nasceu em 2017
com indicadores baseados no desempenho ESG global. Então, a operação lá do ING com a Philips considerava que o indicador era o rating ESG da Philips conforme apurado por agências independentes, né? No caso, as agências eram a Sustainalytics e a Vigeo Eiris. E aí a meta, no caso da Philips, eu vou até entrar um pouco no ponto da meta, é que a Philips deveria aumentar, né, esse rate, a pontuação nos ratings, né, de uma determinada maneira para poder ter uma redução da taxa. E se o rating da Philips, conforme apurado anualmente pela Sustainalytics e Vigeo Eiris, caísse, a taxa subia, né? E aqui é importante lembrar, né, ratings ESG de agência buscam medir de maneira ampla o que é o desempenho ESG de uma companhia, de um emissor, né? E a gente viu aqui alguns outros exemplos, outras operações saíram com ratings como indicador. A gente teve a operação emblemática da Danone, por exemplo, que estava certificando as suas subsidiárias e geografias como empresa B. Então, ela colocou, né, quanto maior o percentual das minhas vendas globais vierem de operações que têm certificação do sistema B, né, eu estou avançando na direção da minha meta, a minha taxa cai. Então, de novo, né, a certificação do sistema B é holística, né, ela olha diversos aspectos do desempenho ESG e de impacto da companhia. Acontece que depois de um ano e meio, 2, o instrumento começa a crescer e aí alguns né, bancos e as empresas começam a ficar um pouco reticentes em usarem indicadores globais de desempenho, principalmente porque eles eram medidos ou aferidos por terceiros, né? Então começou a haver um receio de que, eventualmente, e se a metodologia do rating ESG do provedor tal mudar, e isso afetar a minha nota? E aí o mercado deu um giro aí muito forte para indicadores temáticos, né, e específicos, né? Então, emissões de gases de efeito estufa, percentual de renováveis na matriz de geração, né, diversidade de gênero e outras coisas na liderança. Então, os indicadores começaram a ir para esse lado. E aqui a gente tem, quando a gente vai com os indicadores para esse lado do temático, é que a gente volta com aquela pergunta do slide anterior, né? Então, os indicadores selecionados são suficientemente representativos do impacto socioambiental da companhia? E aí que a gente começou a ver uma prática internacional que era positiva, né? Que era você trabalhar ali com pelo menos 3 indicadores, né? Então, teve empresa que botou 3 indicadores todos ambientais, eventualmente eram 2 indicadores ambientais e 1 social, às vezes até a empresa colocou 1 ambiental, 1 social e 1 de governança, né? E aquilo meio que, apesar de não ser um rating ESG global, ele amarrava a companhia em várias frentes, né? E trazia um pouco mais dessa representatividade dos indicadores para o impacto global da companhia. Passa um pouco de tempo, o que começa a acontecer nesse mercado? As companhias começam a fazer, poxa, se eu fatiar aqui as minhas operações de desempenho ESG, e na verdade, em vez de usar 3, daqui a pouco eu vou gastar, né, todos os indicadores, melhor em cada operação eu uso 1. E aí a gente começou a ter problemas no mercado, né, porque a seleção de um indicador único, né, quanto menos indicador, né, mais difícil você está de ter um indicador representativo dos seus impactos socioambientais, né? E aí algumas empresas acabaram saindo com indicadores que foram criticados por não serem suficientemente materiais ou representativos do impacto. Então esse é um desafio que a gente tem hoje no mercado que permanece, tá? Apesar de fazer esse comentário, a gente entende que ainda assim dá para sair com um indicador único. Mas nesses casos, a gente vai fazer uma análise, né, se ele é representativo do impacto, e aqui na Cital a gente até tem um nome para isso, né, que é um indicador temático que ele acaba sendo um meta-indicador do impacto. Então, vou usar como exemplo, inclusive, um que está aqui, né, emissões de GE, emissões de gases de efeito estufa. Então, uma empresa que está num setor, né, intensivo em emissões de gases de efeito estufa, escolher esse indicador como indicador único, ele
Em muitos casos, ele é um indicador que, na nossa opinião, é suficiente. Por quê? Para você reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, você tem que investir em uma série de processos e projetos internos na companhia, né? Ou seja, vamos supor que é uma empresa, né, do setor industrial, então ela pode, né, trocar a fonte de energia das caldeiras, pode mudar processos elétricos, pode melhorar a logística, pode, né, fazer melhor a sua gestão de emissões fugitivas. Então, tem uma série de coisas que contribuem para emissões de GE, e sem falar que pode ser escopo 1, 2 e escopo 3, né? Ela pode estar tendo essas práticas também junto a fornecedores ou clientes. Então, emissões de GE tendem a ter um bom potencial de ser um meta-indicador e segurarem sozinhos, e segurar sozinho uma emissão que quer ter esse rótulo de temática com desempenho ESG. Já alguns outros indicadores, a gente olha e fala, poxa, isso aqui é suficientemente representativo, né? Então, por exemplo, pegar um indicador de uso de energia renovável nas fábricas, né? Obviamente, se você usa mais energia renovável, você deveria reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, mas eu prefiro o indicador de redução de gases de efeito estufa, porque ele vai gerar a necessidade de você botar mais energia renovável, pensar na frota, pensar no cliente, pensar nos insumos que você compra, né? Então, um pouco dessa reflexão, né, que a gente faz aqui. Um outro desafio que a gente tem apurado aí nos indicadores eventualmente, o uso de indicadores que não estão relacionados à performance e acabam sendo indicadores de processo, né? Então, a gente já viu operação onde o indicador e a meta era publicar um relatório de sustentabilidade, né? Sei lá, no próximo ano. Então, se a gente reflete aqui, o mundo ficou substancialmente melhor porque a sua empresa publicou um relatório de sustentabilidade, né? Difícil, mas a gente já viu coisas do tipo. Então, a gente não, tipicamente, indicadores que são coisas que você vai resolver com esforços administrativos, são indicadores e metas que a gente entende serem dificilmente materiais e suficientemente representativos do impacto da companhia. Mais um desafio que a gente vem tendo aqui, e esse eu vou deixar para o final, deixa eu passar um pouquinho pelos outros pontos. Não, então, falamos dos indicadores. Então, a recomendação nossa continua, né? Escolha indicadores representativos, meta-indicadores ou um conjunto de indicadores que, somados, sejam representativos do seu impacto. E aí não tem problema se, eventualmente, um indicador é super material, o segundo é medianamente material, o terceiro é pouco material. É melhor você somar indicadores, mesmo que eles não sejam os mais materiais, e ter mais do que ter apenas um. Tá? Vou ver um pouquinho aqui das perguntas que estão chegando. Vou deixar aqui para o final. Bom, nada crítico agora. Então, vamos lá. Calibração das metas. Sustainability Performance Styles. A pergunta-chave que a gente se faz aqui, de novo, essa pergunta-chave é uma interpretação nossa da Cital e não está escrita nos Principles. As metas movem o emissor além do business as usual, né? Ou seja, a gente está realmente fazendo algo significativo aqui, né? Então, entrando na redação dos Principles, as metas precisam ser ambiciosas, significativas, baseadas em desempenho recente, né? Tem que estar relacionado à estratégia ESG da emissora e aos seus impactos. Então, qual que é o ponto aqui, né? Para os Principles, é interessante que seja um indicador e uma meta que não foi necessariamente uma meta criada apenas para aquela emissão, ou seja, a empresa já tinha, de alguma forma, a meta construída no seu plano estratégico e a emissão vem reforçar o atendimento da meta, né? Ou seja, vem colocar até incentivos econômicos através do spread da operação para que essa meta seja efetivamente perseguida e atingida, né? E aí, bom, ambiciosa, significativa, baseada em desempenho recente. Aqui a gente tem alguns elementos, né? Então, primeiro, e aqui uma das partes mais difíceis, né? Porque
Isso aqui a meta vai ser totalmente caso a caso. Assim, por isso que não dá para fazer taxonomia, menu, cardápio, porque cada empresa é uma empresa, né? Então, o primeiro ponto é a gente pensar qual que é o desempenho recente da companhia naquele indicador, né? Então, ela tem uma medição disso. É uma boa referência que o indicador seja medido pelo menos nos últimos 3 anos, né? Porque aí você consegue entender um padrão, né, que a empresa vem atingindo. E aí, com base na definição dessa linha de base, você estabelece a meta, né, tantos anos para frente, você pode colocar metas intermediárias, e a primeira análise que a gente vai fazer é essa meta, ela é ambiciosa com relação ao desempenho atual do emissor naquele indicador? Então, primeiro ponto. Segundo elemento, essa meta, eventualmente a meta pode ser até ambiciosa, vamos supor que o emissor está lá em 50% de alguma coisa e quer subir para 90%. A gente olha e fala, poxa, ambicioso, né? Em 5 anos vai ser de 50 para 90. Mas aí a gente vai fazer a comparação com o setor ou com os pares, né? Aí, eventualmente a gente olhou os pares e todos os pares estão acima de 90, né? Ou seja, aquela empresa naquele indicador, ela é a retardatária, né? O laggard. Aí a gente vai olhar e falar, poxa, você está colocando um indicador, uma meta e quer ser remunerado para fazer um catch-up com relação aos seus pares, né? Então, né, não necessariamente isso é ambicioso, né? Então a gente, nesse caso, não classificaria dessa forma. Se você está indo além de onde está o setor, além de onde estão seus pares, aí você tem uma chance maior de ter essa classificação de meta ambiciosa. Bom, e terceiro ponto é que essas metas estejam alinhadas a elementos científicos, né? Então, bom, em que pese você pode estar melhorando com relação a si mesmo? Em que pese você eventualmente estar avançando mais que os seus concorrentes, se ainda assim o que você está fazendo é pouco vis-à-vis o que o mundo precisa, né? Ou seja, você não estaria dando a sua contribuição, a sua fatia de contribuição para algo em que o mundo precisa avançar numa determinada velocidade, num determinado prazo, né? E aqui, acho que esse conceito é muito fácil de explicar com relação a gases de efeito estufa, né? Então, se você tem lá metas baseadas na ciência, eventualmente, olha, até 2030, empresas de tal setor deveriam estar emitindo tantas toneladas de CO2 por tonelada de produto, né? Porque é isso que cabe dentro das emissões de gases de efeito estufa que vão causar, né, vão fazer com que o aquecimento global fique abaixo de 2 graus. Então, ou você faz isso, ou mesmo que você esteja melhorando ou indo melhor do que os seus pares, você ainda assim está nos levando para um aquecimento global de 4, 5 graus. Então, enfim, você não pode ganhar a medalha por isso, né? Então, esse exemplo de emissões de gases de efeito estufa talvez seja um dos mais fáceis, porque você tem muitos benchmarks com base na ciência, tem um orçamento global de carbono, você tem isso detalhado por setor, por geografia, etc, etc. Mas a gente usa também essa lógica para qualquer outro indicador, e aí a gente vai procurar quais são essas referências científicas ou referências de mercado. Bom, sobre as metas, né, mais uma vez, públicas e transparentes, né, esperado que elas sejam comunicadas, e, óbvio, as metas precisam ser verificadas externamente por uma instituição independente. Isso aqui é uma questão que ela vai afetar, né, a remuneração ou a parte econômica, né, do crédito. Então, é importante que tenha um ator neutro aqui para verificar essa meta. Bom, o terceiro princípio aqui, as características do título, né, ou seja, o indicador é meta, tudo precisa estar incorporado nas características do título, e aqui o que a gente avalia é se esse incentivo econômico gera suficiente skin in the game, né? Ou seja, para que o emissor efetivamente persiga aquela meta. No fim das contas, o que a gente quer é que a meta seja atingida, né? Se a meta for atingida, o emissor pode ganhar o desconto na taxa, ou se a meta for atingida e era um step up, né, o investidor que comprou o título não vai ganhar o pênalti, não vai ganhar a multa, mas pelo menos ele vai dizer, ó, pô, investi num negócio num título que fez com que o emissor avançasse nas metas e a gente beneficiou aqui o planeta e a sociedade, né? Então a gente quer que a meta seja atingida. E aí a gente tem que avaliar esse desenho, né? Existem alguns benchmarks aqui de quantos pontos base, né, quantos bips
dentro de uma operação de crédito, né, seriam suficientemente considerados skin in the game relevantes. A gente vê muito no mercado aí talvez uma regrinha de bolso, né, 25 pontos base, 25 bips, né, ou seja, 0,25% para mais ou para menos aí na emissão. Mas, e aqui a nossa experiência, né, aqui a gente não gosta simplesmente de ir nesse número absoluto, não, porque ele esconde muitas nuances, né, no processo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você está num cenário, você está fazendo uma emissão internacional, num cenário de taxa de juros globais super baixas, né? E, sei lá, a sua empresa vai conseguir uma emissão numa taxa que gira em torno de 3% ao ano, né? Você ter um pênalti ou um step down de 25 bips é quase 10%, né, de desconto ou pênalti. Então, 10% de desconto, né, parece um desconto ou pênalti relevante. Acontece que se você está num ambiente de taxas de juros mais altos, então vamos pensar que o Brasil de alguns anos atrás com taxa de 10% ao ano e os emissores emitindo a 10% ao ano, você colocar 25 bips em cima de 10% ao ano, aí fica quase nada, né? Então, por isso a gente olha sempre essa questão relativa. A outra questão que a gente olha é uma questão de economia ou gasto absoluto em reais, né, que a emissão, que o atingimento ou não da meta pode causar. Então, para isso, é importante ver o volume da emissão, né? Então, vamos supor, numa emissão de R$1 bilhão, né, onde você tem um eventual desconto de 25 bips, né, em 10 anos, a gente está falando aqui de 25 milhões de reais de desconto nos juros por ano, né? E em 10 anos são 250 milhões de reais. Então imagina, né, o que 25 bips em 10 anos numa operação de volume de 1 bilhão pode fazer. Ou seja, em termos absolutos, ele gera uma economia, um custo adicional bastante significativo, né? Já se a emissão é pequena, né, essa economia ou não, ela acaba ficando menor também. Daí poderia se esperar um desconto, né, ou penalty em termos de bips, né, no relativo que fosse maior. Tá? Então essas são as interpretações que a gente faz aqui para ver se tem suficiente skin in the game. Bom, aí quarto princípio, né, o relato. Então acho que o ponto aqui é haverá informação disponível para acompanhar a trajetória do emissor, né? Então, a performance nos KPIs deveria ser reportada de maneira regular, né, e não só no ano que dá o gatilho para mudar os juros, e de preferência de forma anual e, sobretudo, de forma acessível e transparente, né? Então, a ideia aqui seria que isso fosse reportado não só para o investidor ou para o banco, né, que está envolvido na operação bilateral, mas para todo o mercado, né? Se você quer, né, ter uma emissão né, que vai ser dita e classificada como, né, uma emissão ESG, nada mais justo do que reportar o indicador e a meta, se ela está sendo atingida ou não. E, por último, dá para confiar nos números reportados, né? E aqui é a existência dessa verificação independente, pelo menos anual, e também reportados de maneira pública, né? Então, esses últimos princípios aqui são relativamente simples, e acho que agora é um bom momento aqui para eu entrar um pouquinho nas perguntas, né? Então, deixa eu ver aqui. Bom, Fernando Souza pergunta se faz sentido, já tem casos realizados de emissão de bonds para financiar o BID, o CAPEX inicial de uma licitante e uma concessão. Fernando, sim, pode fazer sentido, não nesse formato de desempenho ESG, né? Aí seria o formato de uso de recursos, e aí a concessão em tela deveria ser uma concessão, né, num setor, um ativo que a gente entenda que se enquadre numa taxonomia e que, portanto, poderia ser classificado como verde ou social, né? Se não for, aí já perde esse objeto. Vamos ver mais perguntas aqui. Pergunta da Camila. Se o uso dos recursos não é definido,
né, nas operações baseadas em desempenho. Que ressalvas vocês costumam tomar para não contaminação de recursos? Faz sentido se preocupar com isso? Camila, eu diria que não, porque, por definição, as operações baseadas em desempenho têm uso de recurso livre, né? Então, o que a gente está preocupado é que ela tenha indicadores, metas, tudo redondo, e que, né, ao fim do processo, o mundo estará melhor, né, por conta dessa emissão e do emissor ter sido amarrado com esse incentivo econômico. No pós-emissão, mais uma pergunta da Camila, né, no pós-emissão, além do atendimento das metas, uma piora na performance da empresa, uma controvérsia, derrubariam o título? Pergunta bem interessante, Camila. Você vai ver aqui que nos princípios, os princípios não trazem esse elemento sobre, né, a performance ESG da companhia, fora o que ela colocou nos indicadores, né, e metas. Então, em tese, nada afetaria, né, o enquadramento ou esse rótulo. Mas aqui no Citário a nossa interpretação é de que esse é um aspecto importante, né? Porque, né, de que adianta a empresa estar, né, um lado, não sei, vamos dar um exemplo aqui, avançando bastante em diversidade e inclusão na liderança e, né, tendo problema de trabalho escravo, por exemplo. Então, ou de que adianta ela estar, enfim, reduzindo suas emissões de gás de efeito estufa por unidade de produto e causando eventuais acidentes ambientais expressivos em uma parte da operação. Então, eu defendo, Camila, aqui a nossa visão é que sim, controvérsias né, ou piora significativa de performance em outros aspectos, ou controvérsias muito significativas, deveriam ser gatilhos para perda do rótulo. Tá? Agora, eu digo do rótulo, não necessariamente isso vai estar, digamos, incorporado nas características do título e na documentação jurídica. Então, pode ser que o título continue valendo, mas, assim, como mercado, a gente olharia e falaria, poxa, isso aqui não deveria estar contabilizado na estatística dos títulos temáticos baseados em desempenho, porque, né, houve esses problemas com a companhia. Pergunta da Dulce. Poderia haver uma tendência em privilegiar indicadores que impactam a empresa, ao invés dos que impactam o meio ambiente ou a sociedade, por isso talvez trazer mais segurança na transação? Sim, Dulce, a gente repara muito isso. É a questão da direção da materialidade que a gente estava discutindo, né? Então, a gente vê muitas empresas tentarem emplacar indicadores que, na verdade, as impactam e não são tão relevantes assim na externalidade, no impacto externo. Tá? Então, a gente tem visto isso acontecer. A gente acha que isso é resultado dessa ambiguidade sobre o que é materialidade, é resultado também de um aspecto específico, né, que é um atalho que muita empresa acaba assumindo, até mesmo os bancos, né, de usar o SASB, né? Então, o Sustainability Accounting Standards Board, né, tem os indicadores do SASB que definem o que é material setor a setor. Acontece que o SASB ele foi criado nos Estados Unidos com o intuito de influenciar o reporte de indicadores de empresas listadas na Bolsa submetidas à regulação da SEC, da Securities and Exchange Commission. E, portanto, o SASB ele possui uma lógica de materialidade que é a materialidade econômica para a companhia. Então, quando a gente vê em SLBs aqui, emissões falando, o indicador está alinhado à SASB, olha, é uma referência inicial. Vamos olhar se esse indicador é significativo do impacto para fora. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Outro atalho que é muito utilizado e que a gente também acha equivocado é você olhar a matriz de materialidade da companhia e puxar dali um indicador, né? Ou mais indicadores. E por que a gente acha equivocado? Na verdade, não é equivocado, a gente é insuficiente, né, para determinar a materialidade. Porque a matriz de materialidade da companhia foi definida por ela própria, né? Obviamente, a companhia pode conduzir esse processo, a gente pode verificar como foi conduzida a materialidade, mas o papel de um avaliador externo é julgar o indicador e não simplesmente dizer,
concordo que é material porque está na matriz de materialidade. Quem definiu a matriz de materialidade, no fim das contas, foi o management da companhia, tendo ouvido ou não os stakeholders, né? Então, eu não posso garantir que a matriz está bem feita, está correta. Então, existe sim a necessidade da gente avaliar e ter uma opinião específica. O ponto positivo, né, do indicador estar na matriz de materialidade é porque, poxa, se eu considerei que ele é significativo de impacto externo, o fato dele também estar na materialidade, na matriz, ele me diz que ele faz parte do planejamento da companhia e que, portanto, há um acompanhamento, existe medição, isso está na agenda do management, né, a empresa já trata. Então, ele na verdade, é um elemento adicional que traz um pouco de conforto de que a empresa realmente vai perseguir a meta, e não necessariamente me traz o indicativo de que é material significativo. Pergunta da Grace, é parecida até que ponto a meta se distanciar da materialidade da empresa pode afetar o enquadramento para a emissão do título. Grace, de novo, para a gente o que importa é a materialidade e o impacto no planeta e na sociedade. Se isso for bem construído, mas for algo que, vamos supor, a empresa fazendo, né, ou atingindo a meta, ela não se beneficia economicamente da meta em si, mas o benefício econômico para ela vem através da característica do título, o desconto do spread, pela gente, tudo bem. A gente até prefere que seja dessa maneira. A pergunta aqui do Anônimo. Poderia haver uma tendência em privilegiar... Acho que essa já foi, né? A tendência em privilegiar indicadores que afetam a empresa. Já respondemos essa aqui. Pergunta se o workshop ficará gravado. Sim, está gravado. Acompanha aí no site, nas redes sociais do Lab, se vai ser colocado aí, acho que no YouTube ou algo do tipo. Bom, respondi todas as perguntas que tinham aqui. Eu tenho alguns últimos tópicos, né? Tópicos avançados em operações baseadas em desempenho, né? O mercado é muito novo, né, gente? Começou em 2017, temos 4 anos de mercado. E os principles, né, dos SLBs foram lançados em junho de 2020, então tem nem um ano e meio. Então, assim, normal que a gente ainda esteja nessa etapa de experimentação. Algumas coisas que a gente tem visto acontecer e a gente, né, colocaria aqui a nossa opinião se tal em cima disso. Primeiro, existe uma tentativa, né, de replicar uma prática que existe nas operações baseadas em uso de recursos, que é você construir um framework, né? Então, a empresa, o que acontece tipicamente em operações baseadas em uso de recursos? A empresa escreve um framework, que é um documento onde ela lista categorias elegíveis de projetos e ativos verdes sociais. Esse framework é submetido a uma avaliação externa. Na medida que esse framework tem avaliação externa, a empresa pode fazer múltiplas emissões ou múltiplas operações em cima do framework. E, eventualmente, pensando categorias específicas de projetos e ativos. Então, vamos supor que uma empresa fez um framework com 10 categorias, então ele botou energia renovável, transporte limpo, eficiência energética, edifícios, apoio a micro e pequenas empresas, etc, etc. E aí, o framework recebeu um parecer positivo, aí na primeira operação, o emissor vai lá e fala, para esta operação específica, alocarei os recursos nas categorias 1, 3 e 7 do meu framework. Tá legal. Isso aí, ok, você pode fazer, porque no fim das contas, quando você faz um framework, cada categoria em si, ou cada tipo de projeto, ela se justifica sozinha, né? Ou seja, ela poderia compor uma emissão se fosse apenas uma categoria. Quando a gente trabalha aqui nas operações baseadas em uso de desempenho, voltando lá na questão dos indicadores, a gente aqui está querendo um indicador, um conjunto de indicadores que sejam suficientemente representativos do impacto da companhia, né? Então, sempre que a gente faz uma avaliação em cima do indicador, do conjunto de indicadores, a gente está avaliando o conjunto da obra. Algumas empresas estão querendo fazer um framework onde elas constroem um menu de indicadores com um menu de metas
e aí deixam aquilo ali, agora eu vou pensar o indicador 1 para fazer uma emissão, né? Só que não necessariamente o avaliador olhou o indicador 1 e eventualmente disse que ele era suficiente. Então, na nossa visão da Citaui, a gente não faz uma avaliação de framework ou cardápio de indicadores. Para a gente, cada operação precisa passar por uma avaliação específica, porque tem vários elementos, né, que vão compor esse conjunto. Os indicadores, as metas, o horizonte temporal da meta, né, qual que é a questão da característica do título spread. Então, tem muita coisa envolvida. Não dá para fazer algo amplo e ficar pensando elementos específicos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E a gente já viu várias avaliações que são em cima de framework, a gente tem se posicionado contra essa prática, por esses problemas que eu relatei aqui para vocês. Um outro elemento que tem surgido bastante é a possibilidade do emissor fazer uma nova emissão com base no mesmo indicador e na mesma meta que ele já usou no passado, né? Então, vamos supor, ele vai lá, fez uma emissão de 500 milhões de dólares, aí 3 meses depois o mercado está bom, ele precisa de mais dinheiro, fala, olha, o mesmo indicador, a mesma meta, mais 200 milhões. Aqui a gente tem um ponto de controvérsia bem interessante. Então, o EMEA Principles, aquele Emerging Markets Investor Alliance, se posiciona contra você reciclar indicador e meta com o mesmo horizonte temporal. Então, ele diz o seguinte, olha, se você já fez uma operação, né, você construiu aquela narrativa, você prometeu uma coisa e você não pode depois revender isso para outros investidores com a mesma promessa. A visão nossa aqui da Citaui, tá, isso não é um consenso de mercado. Tá, esses casos começam a acontecer e geram essas discussões, porque os principals lá da ICMA não previram nada disso. Na visão da Citaui, quando você usa o mesmo indicador, a mesma meta, em duas operações que estão temporalmente muito próximas e para as quais a linha de base continua a mesma, a meta continua a mesma em termos do horizonte temporal, e não houve tempo suficiente entre uma operação e outra para que você pudesse aferir resultados, né, a gente entende ser possível fazer a operação. É como se você desse um upgrade nela em termos de valor, né? Agora vamos supor um outro caso aqui. Vamos supor que era uma operação, linha de base do indicador é 2020, vamos supor que o indicador foi considerado material, né, linha de base 2020, prazo da meta 2025. Né? E aí vamos supor que passou um ano, né? Estamos em 2022, e aí o emissor vai lá, já conseguiu apurar o indicador de 2021, então ele sabe como é que ele evoluiu de 2020 para 2021, e aí ele quer fazer um up nessa emissão com o mesmo prazo de 2025. Aí, na nossa opinião, não deveria acontecer isso de forma automática. Por quê? Porque se ele já avançou na meta, ele mudou as características de ambição, né? Não quer dizer que ele tenha melhorado ou piorado, mas eu preciso fazer uma reavaliação da ambição dessa meta, né, porque ela pode ter mudado completamente. Vamos supor que a meta era, a linha de base é 50, a meta era 90 em 2025. Aí o cara no ano seguinte já saiu de 50 para 85. Aí ele vai lá e quer emitir de novo e com a mesma meta de 90. Eu vou falar, poxa, tua ambição em 4 anos é sair de 85 para 90, estou achando essa ambição baixa. Né? Então, assim, não, de novo, para a gente não é impeditivo fazer isso, mas ele demanda uma nova avaliação, principalmente da ambição da meta, né? nesse quesito da temporalidade. Então, isso é algo que também vem acontecendo com alguma frequência, né? Porque a gente tem vários emissores repetidos, né? Então, alguns estão buscando indicadores diferentes, né, no cardápio, e outros estão buscando, né, aumentar o valor captado em cima dos mesmos indicadores, metas e horizontes temporais. Então, é importante a gente ficar de olho aí, como avaliador ou como stakeholder de mercado.
Vamos ver aqui, não temos perguntas abertas, não temos comentários no chat. Bom, dado que a gente chegou aí também no final, né? Já são 6h07, então acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Enfim, ainda é um mercado muito novo, cresceu muito rápido, o volume está muito relevante, mas existe uma necessidade, né, do mercado, da sociedade, salvaguardar a integridade desse mercado, né? No fim das contas, a gente quer fazer títulos e empréstimos temáticos que melhorem o planeta e a sociedade onde a gente vive. Então, se a gente não está entregando isso, a gente não deveria estar dando esse rótulo para as operações. Então, com isso, eu me despeço, fica aqui o meu contato. Espero que vocês possam, né, aí participar de outros eventos do Lab, a gente continua a discussão em outros fóruns. Obrigado. Maravilha, Gustavo. Muitíssimo obrigado. Eu acho que foi uma pena que a gente não tenha mais tempo para a gente ficar conversando e uma pena que não é presencial também, né? Para a gente poder tirar mais dúvidas e bater papo com você. Parabéns pela apresentação, um nível de profundidade excelente dentro do tempo e dentro dos objetivos que a gente propôs. Agradeço a presença de todo mundo, boa noite a todos. Amanhã é o último dia da nossa Semana do Investidor, com alguns eventos e discussões importantes sobre taxonomia europeia, mercado de carbono. Então, esperamos todos vocês lá na nossa agenda final do último dia da Agenda Lab da Semana do Investidor. Boa noite para todo mundo, muito obrigado.